Aí, pessoal, por favor, vão na minha outra conta que está aberta aí, Aspectos Físicos da Europa, que eu vou dar continuidade para a aula por ali. Como eu disse para vocês agora há pouco, hoje eu vou tratar aspectos físicos do continente europeu, tá? Ou seja, apenas aquilo que a natureza faz. Tudo que eu vou mostrar para vocês hoje, se tiver algum tipo de interferência humana, foi somente porque o ser humano, por N motivos, habitava aquele lugar e teve que transformar para que a vida fosse um pouco mais fácil. Em primeiro lugar, esse daqui é um assunto que estava no livro do primeiro bimestre, que é o seguinte: entendam que a Europa, se você analisa de um ponto de vista geológico, ou seja, de acordo com as características do solo, da formação do planeta, dos continentes, a Europa, ela não é um continente, tá? Ela é uma península. Isso daqui é Eurásia. Eurásia é a Europa e a Ásia juntas. Obviamente, elas estão juntas em terra também, pessoal. Só que se você fala que a Europa é um continente, você desconsidera que a Europa, ela corresponde àquilo que é chamado de península. Quando a maior parte de uma formação rochosa, uma formação de terra, tá? Ela é cercada por águas, ela se torna uma península. E aqui acontece isso. Reparem bem, ó, a maior parte do continente europeu realmente é o quê? Cercado por água. Aqui, ó, nós temos a conexão com o Oriente Médio, aqui é o Cáucaso, que é uma cordilheira, que eu vou mostrar para vocês no final da aula, e aqui nós temos os Montes Urais, que também é uma cordilheira. Aqui separa a Europa da Turquia, e aqui separa a Europa da Rússia. Nas próximas imagens verão isso com mais exatidão, tá? Aqui nós temos um mapa do continente europeu. Eu não vou tratar hoje as questões dos países, tá? Eu vou tratar apenas daquilo que acontece no subterrâneo, nas montanhas, nas águas, no clima e assim por diante. Os países em si, na próxima aula, eu vou começar a destacar algumas coisas interessantes. Linhas imaginárias, não tem que anotar não, tá? Mas quem quiser anotar, tirar print, por favor. Meridianos e paralelos são linhas imaginárias que dividem a Terra, feitas para localização e coordenação geográfica. Linhas imaginárias foram traçadas principalmente para quem se orienta em alto mar e no céu. Para nós que estamos em terra, elas não têm muita utilidade. Só que para as pessoas que se movem constantemente a grandes distâncias, essa localização das linhas imaginárias é importante, tá, nono ano? E aqui é o seguinte, ó, esse aqui é o Observatório Real de Greenwich, em Londres, e aqui passa o principal meridiano que existe, que é o quê? Meridiano de Greenwich. Lembrando a vocês, ó, quando eu falo linhas imaginárias, eu estou falando de paralelos meridianos, e como de fato ocorre a distinção entre o que é paralelo e o que é meridiano. Pessoal, o paralelo são as linhas que estão o quê? Na horizontal ou deitadas, e o meridiano é o quê? Linhas que estão na vertical ou em pé, e o meridiano de Greenwich, ele é o principal meridiano. Aqui no Observatório Real de Greenwich, que foi criada essa noção de meridiano, por que isso acontece? Eu não sei exatamente a história, nem a data, só que o meridiano de Greenwich, pessoal, ele corresponde àquele que era o país mais importante da época em que ele foi criado, tá? Que era o Reino Unido. O Reino Unido era a maior potência mundial, e quando você é o país mais poderoso do mundo, digamos que você tem o direito de ditar muitas coisas. E o Reino Unido simplesmente fez isso, e os demais países obedeceram essa lógica, tá? Hoje em dia é uma coisa empregada mundialmente. Todo mundo sabe que o meridiano de Greenwich passa em cima desse observatório. Pode não saber, só que isso é uma coisa que todas as pessoas que estudam esse assunto comprovam, tá? Passa nessa parte aí do mundo, e desse jeito aí nós podemos entender o que é leste e o que é oeste. Aqui, ó, é uma placa que só serve para orientação, que é onde passa esse meridiano. Ó, quando você fala de meridiano, é longitude, e quando você fala de paralelos, é latitude. O meridiano de Greenwich é longitude zero, e a linha do Equador é a latitude zero, tá? Ou seja, exatamente onde essa placa passa é longitude zero e é o meio do mundo na vertical, né, mano? De que forma as linhas imaginárias podem ajudar a compreender o clima? Esse aqui é um mapa que demonstra as zonas térmicas do planeta, e é o seguinte: quanto mais próximo da linha do Equador, ou seja, entre o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio, mais calor é. Por que isso acontece? A Terra está inclinada 23 graus e meio, e essa parte do mundo aqui, ela sempre recebe o quê? Mais radiação solar do que as demais. Aí o que acontece? Olha só, onde a linha do Equador passa, são lugares chuvosos e quentes. Aqui é a floresta amazônica,
aqui a floresta equatorial do Congo e aqui a floresta equatorial da Micronésia também, tá? Que são ilhas da Oceania. Aqui, ó, na Europa, como vocês podem ver, está muito próximo de onde? Do Polo Norte, Círculo Polar Ártico. Boa parte da Europa é muito fria, porque recebe o quê? Pouca radiação solar. A maior parte do Brasil é quente, por quê? Porque recebe muita radiação solar. Aqui nós temos um mapa das linhas imaginárias, tá? As principais linhas imaginárias com nomes. Aqui, como eu disse para vocês, é a parte do mundo que mais recebe calor, tá? Aqui, ó, biomas e climas. Isso aqui é uma coisa mais da geografia com bacharel, tá, Luiz? Só que vale a pena destacar. Possibilismo é quando o ser humano afirma o seguinte, ó, construir e se desenvolver nas piores circunstâncias, adaptando o ambiente. Todos os lugares do mundo foram adaptados pelo ser humano. Alguns humanos simplesmente aceitam as condições naturais, só que outras civilizações, elas adaptam aquele ambiente. Por que isso acontece? Porque de forma original não tem como habitar aquele lugar. Por exemplo, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, a Sibéria. A Sibéria que fica aqui, ó, bem no extremo norte da Rússia, aqui, ó, é um dos lugares mais frios do mundo. E lá tem cidades. Esses lugares foram adaptados pela ação humana para comportar a vida como nós conhecemos, tá? A vida humana. Animais tem animal que mora lá tranquilamente, porque os animais se adaptam de outras formas, só que o ser humano por si só, quando ele adapta o ambiente para conseguir morar com mais facilidade, aquilo se caracteriza como sendo um possibilismo, tá? Possibilismo ambiental, possibilismo geográfico. Principais biomas da Europa, no ano. Aqui nós temos a taiga, tá? Que é uma floresta de pinheiros, literalmente. A maior parte da Europa tem a taiga como principal bioma. Aqui, ó, nós temos outras paisagens típicas da taiga. São paisagens bonitas, pessoal. Só que eu, pessoalmente, acho que a maior parte, hoje em dia, já foi transformada pela ação humana. Justamente para quê? Para construir cidades, rodovias, indústrias. A taiga está em muita presença na Alemanha e na França, que são países bem industrializados hoje em dia. Aqui nós temos alguns animais característicos da taiga. Esses animais, eles também aparecem nos Estados Unidos, tá? Porque, como eu disse para vocês, dependendo da zona climática que você está, botando nesse mapa aqui, ó, esse mapa aqui, os animais que habitam essa parte do mundo aqui são parecidos com os que habitam essa parte do mundo aqui, porque o clima ele é parecido. Da mesma coisa aqui, ó, tem muito animal que tem aqui na América do Sul, que aqui na África tem parentes próximos parecidos. Por exemplo, ó, aqui nós temos a onça pintada e aqui nós temos o leopardo. É praticamente o mesmo animal. Esses animais aqui, eles são animais característicos da taiga. Nos Estados Unidos também se encontram, tá? Ursos pardos, coelhos, sei lá o nome desse coelho aqui, mas deve ser algum tipo de coelho com nome específico. Esquilos padrões, tá? E furões, são todos animais bem específicos da taiga. Aqui nós temos a floresta temperada. Esse nome temperada, ele acontece porque a taiga e essa floresta temperada aqui, quando muda de estação, é muito visível que as árvores se adaptam, tá? Aqui nós temos um exemplo de floresta temperada no outono, ou seja, folhas bem vermelhas, amarelas, começando a dar indícios que vão cair. Aqui nós temos uma paisagem parecida, tá? Igualmente uma floresta temperada. Aqui nós temos uma floresta temperada, que provavelmente isso aqui é no verão ou na primavera, que é quando elas estão bem verdes, próximas a florirem. Aqui nós temos, olha só, a floresta temperada, 3 fotos tiradas em contextos diferentes, ou seja, cada uma estação do ano. Na primavera, nota-se o quê? A maior parte vai estar florida, no verão vai estar bem verde, no outono vai estar com a folha amarela, e no inverno a maior parte está o quê? Vai estar seca. Aqui nós temos também, ó, isso daqui é uma paisagem muito típica na Europa como um todo. Onde existe floresta temperada, onde existe taiga, existe paisagens como essa, no ano. Essas florestas negras aqui, ó, florestas escuras, elas são parte do folclore europeu, porque tem muita história antiga que acontece já exatamente nesse tipo de ambiente. São paisagens reais, tá? E são típicas, pessoal, isso aqui é uma coisa interessante. Para nós aqui é normal, quando sai de Campo Grande, ver pasto, e lá na Europa, quando você começa a viajar entre países, principalmente quando você vai na parte mais oriental da Europa, a parte oriental que eu vou comentar na próxima aula, que é uma parte mais, digamos que mais pura ainda, esse tipo de ambiente é muito normal, que são florestas bem escuras, tá?
misteriosas até, diga-se de passagem, porque muita coisa que acontece lá realmente ainda não é totalmente controlada, totalmente estudada. Aqui nós temos um clássico da literatura mundial, tá? Que são os contos dos irmãos Grimm. Aqui nós temos aqui a principal obra dos irmãos Grimm, tá? Que é Hansel e Gretel. Para quem não sabe, pessoal, esses irmãos Grimm, aqui nós não conhecemos exatamente o nome deles. O que nós conhecemos são as obras dos irmãos Grimm. E é interessante porque as obras deles por si só aqui no Brasil, aqui na parte mais ocidental do mundo, elas foram bem infantilizadas, tá? São essas daqui, ó, João e Maria, Branca de Neve e Caçador, Branca de Neve e Sete Anões também, Cinderela, Chapeuzinho Vermelho. Ou seja, pessoal, Branca de Neve e Caçador Chapeuzinho Vermelho e Caçador, confundi. Todas essas histórias, elas acontecem nessa parte aqui da Europa, tá? Aqui que é a ambientação delas, e todas elas originalmente são histórias de terror, porque elas ilustram uma mentalidade que era muito vista há 200, 300 anos atrás, que é quando a Igreja Católica começou a perder força na Europa. E os antigos mitos, tá? As antigas crenças locais, elas voltaram a ganhar força. E esses irmãos Grimm, eles ilustram bem esse passado da Europa, com essas histórias que, como eu disse para vocês, são histórias que originalmente não são histórias para crianças, tá? São realmente histórias de terror. Avançando aqui, nós temos a vegetação mediterrânea, ela acontece em grande parte em Portugal e na Espanha, que é uma vegetação bem rala, e o que acontece? Com campos abertos, tá? Com essas montanhas aqui no fundo, que também fazem parte de outro tipo de bioma. Aqui nós temos o estepe ou pradaria. Esse tipo de vegetação, ele acontece em áreas de transição, em áreas quentes para áreas frias, tá? E estepe pradaria também acontece em grande quantidade na Espanha e na França. Aqui no Brasil nós temos estepe pradaria lá no Rio Grande do Sul. É exatamente a mesma coisa. Isso daqui é uma coisa interessante, porque quando a população da Europa começou a emigrar em massa para o Brasil, eles começaram a ir em direção a partes do Brasil que tinham características climáticas parecidas com as da Europa, tá? E a maior parte da Europa está o quê? Em uma zona temperada, que recebe sol e recebe frio também. Ou seja, ela é quente, ela é fria, a estação ela muda completamente a dinâmica local. E aqui no Brasil, nono ano, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná são parecidos, tá? Com esse tipo de lugar, porque o inverno lá na região sul ele é bem rigoroso. Aqui tá frio também, mas para áreas mais frias, esse nosso frio aqui ele é uma coisa bem normal, tá? Não tem nada de incrível nisso aqui, não. Aqui nós temos a alta montanha. A alta montanha por si só não é um bioma, tá? A alta montanha é simplesmente quando ocorre a concentração de cordilheiras próximas por N razões, com algum tipo de vegetação mediterrânea, ou pradaria, ou floresta temperada. Só que o que acontece é o seguinte: existem muitos animais que de fato moram nas montanhas, tá? São animais que se adaptaram a contextos rigorosos, porque em qualquer cenário, em cima de montanha é frio. Aqui no Brasil tem alguns picos, tá? Algumas montanhas, elas não são tão frias, só que se você compara a temperatura no topo de uma montanha com a temperatura na superfície, ela é visível, tá? Aqui nós temos alguns animais que existem em cadeias montanhosas na Europa: águias, pumas, auroques, esses bode aqui, acho que não é bode o nome deles, não, acho que não é antílope também, eu esqueci agora o nome deles, pessoal. Só que são todos animais que se adaptaram a contextos montanhosos, são animais bem robustos, ou são caçadores extremamente perigosos, ou são animais vegetarianos que são muito bem armados, tá? Porque, por exemplo, puma naturalmente caçaria esses dois, só que não é qualquer puma que vai aguentar uma cabeçada desses bichos aqui, pessoal. Esses animais são perigosos também, tá? Não é porque eles não são carnívoros que eles são tão tranquilos assim, são animais bem agressivos e territoriais. Aqui nós temos a tundra, que, em minha opinião, é o bioma mais bonito do mundo, porque a tundra, ela hospeda características interessantes. Em primeiro lugar, olha só, a tundra, ela não tem vegetação alta. Por que isso acontece? A maior parte do solo da tundra, ele é congelado. Aqui na superfície aparenta ter grama, e realmente tem, só que são gramas com raízes bem superficiais. Porque se você desce nesse subsolo, tá? Se começar a cavar em direção a, sabe-se lá onde, no núcleo do planeta, por exemplo, nunca vai chegar lá. Só que se você começar a cavar, você nota isso. O solo se torna muito duro
porque o solo realmente é congelado, tá? Esse solo aqui, ele não é um solo fértil, ele não é um solo muito bom para agricultura, porque a maior parte das plantas não encontra o quê? Não encontra nutriente para crescer. Aí mora uma questão interessante, porque a maior parte da Rússia, ela é tundra, tá? E a maior parte da Rússia, ela não é habitada por causa disso, porque a maior parte desse país, que é o maior do mundo, não tem solo hábil para ser utilizado como agricultura. Aí, para ter pessoa morando lá, tem que ter o quê? Algum tipo de abastecimento externo. Aqui nós temos a tundra, só que aqui provavelmente é no inverno, aqui deve ser uma tundra no verão, porque como vocês podem ver, ó, ela está o quê? Bem repleta de gramíneas, e aqui já seria ela em um contexto que boa parte das gramas já o quê? Já morreu, porque o inverno chegou com força. Aqui nós temos uma coisa que é característica dessa parte da Europa, dessa parte da Ásia, e no Canadá também, tá? No Canadá também tem tundra, que são pessoas que literalmente criam animais que para nós são animais um tanto quanto diferentes, que são renas aqui, tá? Criação de rena nesse lugar do mundo é muito normal, porque a rena é um animal característico de lá, e as pessoas realmente criam elas para tudo quanto é tipo de coisa que vocês imaginarem, pessoal. Rena é utilizada para puxar trenó, eles comem também carne de rena, devem usar a rena para criar, só para pele, por exemplo, aqui, ó, que é visivelmente um casaco de pele de animal. Para nós é uma coisa que é muito esquisita, né? Só que para quem mora nessas partes mais frias do mundo, casacos de pele de animal são super normais, porque realmente é muito frio lá. Aqui nós temos animais característicos da tundra, e aqui mora uma coisa interessante, tá? Como eu disse para vocês, possibilismo é quando o ser humano adapta o ambiente para habitar aquele lugar. Esses animais aqui, ó, com exceção dela que voa, são animais que também se adaptaram a esse ambiente. Aqui nós temos, pessoal, um lince, aqui nós temos a rena e aqui nós temos o lobo. Na rena vocês não conseguem ver, aqui dá para ver o casco da rena, que é como se fosse literalmente um casco de cavalo, tá? Mas aqui, ó, o lince e o lobo, pessoal, eles têm patas almofadadas, tá? São patas grandes, que é justamente para quê? Para não afundar na neve. Quanto mais área ocupa a pata desses animais, menor é a chance deles afundarem na neve, porque quando chega o inverno, a camada de neve se forma muito grande. E esses animais tiveram que se adaptar com o passar dos séculos, tá? Para caçar nessa parte do mundo e para não morrer de frio também. Aqui nós temos o clima polar, que é presente em grande quantidade em ilhas, por exemplo, na Islândia e na Noruega. O clima polar no ano, ele é bem próximo e praticamente dentro, tá, do círculo polar ártico, ou seja, aqui praticamente só tem montanha, tem muito pouca grama nessa parte do mundo. Aqui nós temos animais que conseguem sobreviver no clima polar, eles todos estão na tundra também, tá? Só que são animais bem característicos dessa parte do mundo aí, que tem muita neve, muito gelo e muita rocha. Raposas, corujas, lebres e ursos polares. Uma coisa lógica, pessoal, por que animais que moram em regiões mais frias do mundo são brancos? É camuflagem. Por exemplo, aqui, ó, urso polar. Ninguém caça urso polar. Ele é um animal que só ser humano, de fato, preda eles, que costuma matar por N razões. Agora, esses dois aqui, ó, principalmente esse daqui, é uma presa para todo mundo que mora lá. Até coruja caça coelho. E se não tiver uma camuflagem natural para se adaptar na neve, eles são alvos fáceis. E os predadores têm camuflagem também para que as presas não os vejam. Aqui vamos migrar para uma parte mais humana do assunto, tá? Que é durante o inverno, o clima já frio da Europa se torna extremamente perigoso. Pessoal, agora está frio aqui em Campo Grande, está frio no Rio Grande do Sul, só que inverno mesmo nós não conhecemos. O inverno, de fato, ele não acontece em regiões tropicais e nós estamos em uma área tropical. Inverno, de fato, ele acontece em áreas polares, como na Europa. Aqui nós temos um evento que aconteceu na Europa, que foi uma anomalia. O que é uma anomalia? Uma anomalia é uma situação que pode ser natural, pode ser causada pelo homem. Nesse caso, é uma anomalia 100% natural, tá? Que é uma coisa que não tem uma explicação lógica e imediata. Por exemplo, quando acontece um terremoto, é porque placas tectônicas estão se movendo. Quando aconteceu esse fenômeno aqui, pessoal, chamado Besta do Leste, na Europa, ainda não se sabe exatamente o que causou essa grande formação de nuvens extremamente frias, tá? Aqui o que nós temos, olha só, isso aqui é uma foto real. É gigante, uma grande concentração de nuvens congeladas, pessoal, que começaram a avançar em direção à Europa. Elas literalmente tomaram Londres, tá? Passaram por cima da cidade.
Aqui nós temos em um mapa térmico como que foi de fato esse ocorrido. Vejam bem, olha só. Onde está laranja, onde está vermelho, são áreas com massas quentes, massas literalmente que acabam aumentando a temperatura ambiente. E aqui, olha só, na Rússia, tá? E na Europa, nós temos essa besta do leste. Reparem bem, quanto mais azul é aquela área, mais frio está ali, tá? Quanto mais vermelho, mais quente é. E quando esse fenômeno aconteceu, ele literalmente engoliu toda a Europa. Aqui nós temos uma previsão do tempo de quando esse fenômeno aconteceu, tá? Temperaturas aqui, ó, Londres, Berlim, Minsk, que se eu não me engano, Minsk é na Bielorrússia, Moscou, capital da Rússia, e aqui Ágata, menos 51 graus. Essa Ágata, tá? É uma cidade grande na Rússia, bem dentro da Sibéria. E quando esse fenômeno aconteceu, pessoal, quem está bem no extremo norte, se não tiver muito casaco, uma casa bem concentrada de temperatura, literalmente morre, porque foi uma temperatura muito diferente da habitual. Aqui nós temos algumas fotos do que esse fenômeno causou, tá? Os guardas britânicos aqui têm que ficar 24 horas por dia lá como status, protegendo o Palácio de Buckingham, em Londres. Não importa a condição meteorológica, tá nevando, fazendo sol, eles têm que ficar lá, protegendo o palácio com uma espada, né? Como se isso funcionasse para alguém hoje em dia ter uma espada. Aqui nós temos os carros, como é que ficaram, literalmente cobertos por neve. São fotos desse fenômeno, tal que ele causou na Europa de imediato. Engraçado, porque até os carros na Europa, eles são feitos para resistir a esse tipo de temperatura. Se esse tipo de coisa acontece no Brasil, pessoal, nenhum carro liga, porque aqui os nossos carros, eles não são criados para aguentar frio, são criados para aguentar calor. Aqui nós temos uma fonte típica lá na Itália, que congelou completamente, porque a temperatura ela ficou abaixo de zero. Aqui Paris, uma das partes mais bonitas da cidade, na Torre Eiffel, completamente tomada pela neve. Aqui nós temos Berlim, a capital da Alemanha, palco de muitas guerras, também completamente tomada pela neve, tá? Quem é turista adora isso, tá? Porque muita gente vai na Europa para ver neve. Tanto é que é curioso, aqui no Brasil, quando chega o inverno, o pessoal geralmente foge das áreas mais frias. Na Europa, quando chega o inverno, tem uma quantidade muito grande de imigrante que vai para lá exatamente para conhecer as cidades com neve, tá? Que convenhamos, pessoal, que é uma questão particular minha. Esse fenômeno deixa a Europa um tanto quanto mais bonita, mais clássica, tá? Tem gente que não gosta, mas eu acho que fica mais bonita a Europa assim. Aqui nós temos Salzburg, que é uma cidade na Áustria, e é uma coisa que eu vou tocar muito com vocês nas próximas aulas, tá? Principalmente quando chegar a Europa Oriental, que a Europa como um todo, ela ainda é muito medieval, tá? Tem muita construção antiga que permanece, a Europa tem muito castelo, muita fortaleza, que foram construídas há mais de 1000 anos atrás. E esse castelo aqui, em Salzburg, na Áustria, ele é um remanescente dessa época. Uma questão estratégica, né? Constrói-se castelos, fortalezas e palácios em cima de montanha para ter uma observação melhor do que acontece nas áreas embaixo, tá? Antigamente aqui era palco de muita guerra e os senhores feudais, obviamente, queriam ter controle total da população e do território. Aqui, pessoal, umas fotos que também é interessante, que também é característico desse fenômeno. Aqui no Brasil tem uma coisa engraçada, que geralmente quando faz frio, as pessoas realmente param de sair de casa, param de trabalhar em alguns casos, né? Quando faz muito frio, muita gente falta na escola, falta no trabalho, só que na Europa isso não é desculpa. Na Europa, para que as pessoas de fato não vão no trabalho, não vão na escola, é quando a neve literalmente acaba sendo maior do que a casa da pessoa. Então, acontece, tá? A neve fica tão grande, tão densa, que ela cobre a casa. Só que na Europa, quando isso não acontece, todo mundo vai para o trabalho normalmente. Aí, tudo que vocês imaginarem na Europa, no inverno, continua e de vez em quando continua com intensidade. Aqui nós temos um exercício militar russo, tá? Normal na Rússia, o tempo todo tem exercício militar, e quando o inverno é rigoroso, não muda nada a situação, porque os russos, eles de fato, eles aprenderam há muito tempo, tá? A conviver com o inverno rigoroso, e eles são especialistas em todo tipo de combate nas neves. Aqui nós temos alunos normais na Vila Omiank, sei lá como é que fala isso, na Sibéria, na Rússia, pessoal, com a temperatura média de menos 67 graus, tá? E tudo continua normalmente. Tá menos 67 graus e as pessoas continuam trabalhando para a escola. E aqui nós temos uma faceta que eu vou comentar nas próximas aulas também,
sobre alguns dos problemas que são ocasionados na Europa, e recentemente eles aumentaram, se bem que agora diminuiu, tá, com a situação que está acontecendo no mundo, que é o quê? Aqui nós temos um acampamento de imigrantes, devem ter vindo da África, do Oriente Médio, da Ásia. Como imigrante não costuma ter uma situação econômica muito boa, eles acabam o quê? Vivendo em uma situação de extrema pobreza, pessoal. Quando chega o inverno para essas pessoas mais pobres, até que no Brasil acontece isso. O inverno, ele é muito perigoso. Para quem mora em rua, quem mora em barracas como essa daqui, o inverno, ele é letal. E na Europa, com a temperatura negativa, o que tem de pessoa que mora nas ruas, que morre lá, é grande, gente. Isso aqui é um problema muito característico do continente. Nós também temos refugiados, tá? Pessoas que chegam de áreas mais quentes do mundo, por exemplo, quem vem da Síria, que fica na Ásia, que é no Oriente Médio, é um país muito quente, é um país que está em um deserto, literalmente, e lá a temperatura ela é muito alta o tempo todo. Quando esse pessoal chega na Europa, eles não têm nenhum tipo de proteção, tá? Até porque imigrante, quando chega na Europa, chega imigrante legal, tá? Imigrante dessas áreas mais perigosas do mundo, refugiados. Quando chegam na Europa, só chegam com a roupa do corpo. Ou seja, essas pessoas são alvos fáceis para o inverno. Mapas físicos da Europa, tá? Vou ser bem rápido aqui, tá acabando a aula, tem muita coisa para mostrar ainda. Pessoal, aqui nós temos o quê, ó? Limites geográficos da Europa. Ao norte, nós temos o quê? Oceano Glacial Ártico. Ao sul, nós temos o quê? O Mar Mediterrâneo. A sudeste, nós temos o Mar Negro. Sudeste também, o Cáucaso, que é uma cordilheira, já vai aparecer aqui com fotos. E aqui nós temos o quê? O Montes Urais. Esse Montes Urais, pessoal, ele separa, como eu disse para vocês, a Rússia da Europa. Só que aqui mora uma questão interessante, tá? A Rússia, ela também faz parte da Europa. Qual que é a grande questão? Tudo da Rússia, que está aqui, ó, nessa parte dos Montes Urais, aqui na parte esquerda, é a Rússia europeia, e o que está na parte direita é a Rússia asiática. A parte esquerda da Rússia, que está na Europa, ela é muito desenvolvida, e a parte direita da Rússia, que está na Ásia, ela é muito pobre. Aqui é onde estão as grandes cidades, indústrias, e aqui praticamente só tem gelo, tá? Nas próximas aulas, vai ter uma aula só da Rússia, porque ela é um país muito importante. Vocês vão entender por que a Rússia tem tanto interesse em expandir o território, pessoal. O que eu já posso adiantar para vocês é que a Rússia e a China são países que literalmente querem dominar o mundo, tá? Querem realmente impor uma nova ordem perante a humanidade. A Rússia perdeu muito poder e a China agora é o país mais próximo de literalmente dominar a economia mundial. É bem provável que isso aconteça nos próximos anos. Aqui nós temos, olha só, quando mais da metade da extensão total de uma região estiver coberta de água, essa região passará a ser uma península, que é aquilo que comentei no começo da aula. Península acontece quando a maior parte daquela região com terra é cercada por água. Ou seja, a Europa como um todo é uma península. Só que nós podemos fazer penínsulas dentro da Europa que tem uma península, tá? A península mais característica da Europa, no ano, é a Itália. Aqui a bota, ó, a Itália tem um formato de bota característico, e como vocês podem ver, apenas uma pequena porção da Itália está conectada no continente, ou seja, a Itália se caracteriza como sendo uma península. Aqui nós temos um mapa dos principais mares da Europa: Mar Atlântico, Mar do Norte, Mar Báltico, Mar Negro, Estreito de Bósforo, Mar Jônico. Esse Mar Negro aqui, ó, esse Mar de Azov, eu vou comentar muito quando eu chegar na parte da Rússia, tá? Que ela é muito importante, muito estratégica, essa região do mundo. Aqui nós temos os rios e lagos, é aquele tipo de coisa que o livro de vocês fala que vocês têm que decorar, só que é claro que não tem necessidade disso. Aqui nós temos um dos principais rios, tá? Que é literalmente aquele rio, se eu não me engano, é o Rio do Pó, que ele passa em Veneza. A cidade de Veneza, pessoal, ela foi construída em cima desse rio e toda a cidade depende do rio. Ou seja, em Veneza tem estrada, só que é muito pouco, tem ruas para transitar carro, só que é muito pouco. O principal meio de transporte em Veneza são barcos, tá? As pessoas realmente se locomovem tranquilamente por barcos pelos canais. Só que aqui, olha só, aqui é um grande problema de Veneza, que acontece por causa da globalização, que é um assunto que eu vou tratar com vocês futuramente, que é quando a facilidade de transporte pelo mundo aumenta. Aqui nós temos Veneza no verão. Muitas pessoas do mundo todo querem conhecer Veneza. Veneza é uma cidade histórica, é uma cidade importante para a Europa. Aí o que acontece? A concentração de pessoas na cidade fica muito grande.
chegando a um ponto em que é proibido, tá, que pessoas que não têm habilitação para barco se locomovam pelo rio, porque tem muito barco, pessoal. Tem acidente de barco lá também, tá? Literalmente os barcos se batem. Só que não tem barco grande, como vocês podem ver, tá? São pequenas canoas, porque o estreito onde passa o rio é curto também. Ó, nós temos aqui, ó, acabou a aula já, mas vou acelerar aqui, pessoal. Nós temos aqui Veneza em um cenário em que o rio ele está no período de vazante, que é quando as águas literalmente param de chegar em grande quantidade. Quando isso acontece em Veneza, pessoal, ela literalmente para, porque ela depende dos rios. E se não tem rio, a cidade não consegue funcionar na sua forma plena. Aqui nós temos as cordilheiras da Europa, tá? Montanhas, os Alpes suíços, os Montes Cárpatos, as montanhas dos Balcãs, que é o seguinte, olha só. Aqui é o Vesúvio, o Monte Vesúvio, está em Nápoles, que na Itália, é uma montanha histórica, porque aqui, pessoal, olha só, é uma fotografia aérea do Monte Vesúvio. Aqui aconteceu um incidente de Pompeia, que quando esse Monte Vesúvio entrou em erupção, e a quantidade de cinzas foi tão grande que quando ela chegou na cidade, pessoal, aqui novamente, tá? A cratera do Monte Vesúvio já extinto. Quando essa grande concentração de fuligem chegou na cidade, ela acabou pegando as pessoas dormindo, que isso foi de noite. Isso aqui é uma foto de Pompeia. Isso aqui não é escultura não, tá, não? Isso aqui são realmente pessoas que foram instantaneamente petrificadas pelas cinzas vulcânicas. O calor foi tão grande que as partículas liberadas pelo vulcão, quando entraram em contato com o corpo das pessoas, tornaram eles estátuas, tá? Isso aqui realmente eram pessoas quando esse vulcão entrou em erupção. Esse aqui é um sítio arqueológico, tem turismo aí, só que é um turismo muito restrito, porque essa parte da cidade aqui, ela é só para observação. Essas pessoas em estado de rocha não podem ser tocadas por qualquer um. Como eu disse para vocês, tá? Os Montes Urais, localizados aí na Europa, separam a Rússia desenvolvida da Rússia subdesenvolvida. Bem aqui que está os Montes Urais, nessa porçãozinha aqui. E aqui nós temos uma paisagem típica de lá, tá? Montes Urais é literalmente uma grande cadeia montanhosa bem recente, ela é bem elevada, tá? E todos os animais que eu mostrei para vocês da tundra e de climas polares também habitam essa região do mundo. Montes Urais também aqui é uma área muito propícia para escaladas, só a título de curiosidade. E aqui, pessoal, olha só, como vocês podem ver, esse aqui é o Cáucaso, que também é uma cordilheira que separa a Europa da Turquia. Essa região do mundo, nono ano, ela é uma das regiões mais caóticas do planeta, porque os países que habitam essa parte aqui da Europa e da Ásia são países extremamente caóticos, assim como os da América, tá? Sempre tem guerra, tem governos autoritários, tem graves problemas econômicos, assim por diante. E aqui, uma típica paisagem do Cáucaso, tá? Com alguns mosteiros de várias religiões. É uma área de interesse cultural grande, pessoal, uma área muito bonita, que futuramente eu vou tratar com mais detalhes. Pessoal, essa daqui foi a aula de hoje, tá? Ela foi do primeiro bimestre ainda. Na próxima aula, eu vou começar o livro, de fato, do segundo bimestre, e eu vou começar a tratar de alguns problemas da Europa, tá? Vou comentar países mais importantes e assim por diante. Por favor, quem entrou aí assim que a aula começou, eu peço que vocês coloquem presente no chat, pessoal, porque eu estou sendo cobrado de chamada, tá? Em aula EAD. Uma coisa que tem que fazer, né? Sou meio que obrigado. Então, por favor, quem não colocou presente, mande presente no chat. Nono ano, quem não tiver dúvida, até semana que vem, quem tiver dúvida pode perguntar, pode mandar no chat, tá? Sintam-se à vontade para isso. É isso, pessoal. Bom dia, até semana que vem para quem não quiser falar nada. Quem quiser comentar alguma coisa no chat aí, falar, fique à vontade, que eu estou agora para isso. Acho que não tem dúvida não, né? Acho que é um conteúdo bem bobo, eu diria até. Deixa eu desligar aqui a gravação.